Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, nós estamos no mês do Rosário, mês de outubro, o mês do Rosário, pela festa do dia 7, mas todo mês é chamado também o mês do Rosário. Eu queria aproveitar para vocês aqui fiéis do santuário, mas também para muitos ternureiros que estão acompanhando estas homilias, como ao longo da história as coisas mudam. Por exemplo, falando do Rosário, quantas vezes eu fui consultado o que o senhor acha das 1000 Ave-Marias? Diz, quem é que inventou? Não, isso são aparições. Nossa Senhora apareceu, pediu e argumentou várias coisas. É interessante. Na verdade, não conhecia esta devoção. Aliás, faz pouco tempo que entrou assim no Brasil. Mas tem uma história longa. E a gente vê como a coisa mudou totalmente. Sabe, começaram as 1000 Ave-Marias? Santa Catarina de Bolonha, uma Santa Clarice, preparando-se para o Natal, pensou, puxa, 25 de dezembro. E se nós fizéssemos 25 dias de preparação? Meditar o quê? Meditar a encarnação do Verbo. O Verbo se fez carne, Deus se fez homem. Que mistério fantástico! Bem, na Idade Média, eles meditavam muito a vida de Jesus. Chamavam de mistérios. Mas não eram 5, eram 50. Faziam encenações. Sobretudo, em certos períodos, muitas encenações da paixão de Jesus. Aí depois veio a Via Sacra. Mas é curioso que Santa Catarina de Bolonha pensou, vamos fazer, mas o que fazer durante esta preparação? Meditamos, contemplamos o mistério, o Verbo se fez carne. Por 25 dias. E fazer o quê? Vamos rezar 40 Ave-Marias. Cada dia, 40 Ave-Marias. Quanto dá? 40, Sandro, quanto dá? 40 por 25. 1000 Ave-Marias. Então, assim entrou esta tradição. É curioso que quando começaram, aqui em Guarapuava chegou a devoção das 1000 Ave-Marias, se passava quase a noite ou a tarde inteira, várias horas, mas eram uma metralhada de Ave-Marias. Primeiro mistério contemplamos, Ave Maria, graça. Para um pouquinho e contemplamos. Vocês viram como a coisa mudou totalmente. De uma meditação, passamos uma metralhação. Tem um valor? É claro que tem um valor, mas vocês sabem como, quando a gente faz alguma coisa, tem uma satisfação interior. Eu já fiz 10 vezes 1000 Ave-Marias, já dá 10.000. Mas isso é oração? Vocês estão vendo? Repito, tem um valor, admiro. Mas como é interessante conhecer a história, como é que foi? E nós, de fato, o Rosário, o que acontece? A gente contempla muito pouco. E Santa Catarina de Bolonha queria que meditássemos, parar, meditar. Vocês estão vendo, nós não temos mais tempo de meditar. Nós, num minuto, na televisão estamos vendo até dezenas de imagens.
Em questão de meia hora, 1.000 notícias. Se não é 1.000, ao menos 100 notícias. Mas é possível. Então a gente não consegue englobar. A psicologia realmente diz que este é um problema gravíssimo. Muitas notícias que chegam, imagina o nosso cérebro. Quando vocês moravam lá no Goiuxim, né? De vez em quando havia alguma notícia. Pensem no tempo de Jesus em Nazaré. Que novidades tinha? Era um burrinho que caiu no poço. É uma vizinha que tinha perdido uma moeda, de repente fica todo alegre, novamente reencontrou a sua moedinha. Era um pastor que tinha perdido uma ovelha e ficaram dias procurando, de repente encontrou a ovelha e chama os vizinhos e faz festa. Eram as grandes notícias. Vocês estão vendo como é que as coisas mudam? E por isso devemos voltar a meditar. Eis porque nós fazemos aqui a adoração em silêncio. Cada um pega e medita as leituras já de domingo. Aliás, não precisa multiplicar muitas leituras. É que não somos capazes de meditar. Né? Quantas vezes eu digo, está aí a leitura, faça a tua hora de adoração. Depois de 5 minutos, padre, eu já li. Mas não é ler, é meditar, deixar-se encharcar. E depois tomar iniciativa. Não é apenas meditar, Jesus se encarnou. Não, é agora eu, o que devo fazer? Vocês estão vendo? Aí eu queria aproveitar para dizer, meus queridos irmãos, quem medita longamente faz cada revolução na própria vida. Bem, mais ou menos um 80, exatamente, não é mais ou menos, 80 anos atrás, um padre, vendo lá na França que as igrejas estavam se esvaziando, podia tocar sinos, igrejas que tinham até 20, 30 sinos, não adianta tocar. O pessoal era completamente, voltou a ser pagão, sobretudo os operários, estes trabalhadores, fazendo horas, não muito mais do que agora 8 horas, com salários de fome, eram revoltados até contra a igreja que vive, e também muita crítica aos padres, vida boa, né? Vida de padre. Então alguns padres, e particularmente um, iniciou 1941, em Marsella, tirou a sua batina, colocou um macacão e foi trabalhar no porto de Marsella. Vocês vejam qual era a finalidade. Aliás, de onde começou esta vocação? Meditando a encarnação, o Verbo se fez carne. E foi meditando, e nós o que estamos fazendo? O Verbo se fez carne, nós estamos aqui nas sacristias, tocando sinos, mas que é isso? Mas não é só apenas ir nas casas, benzer as casas. Vamos fazer uma coisa, vamos começar a entrar nas fábricas, mas não vamos entrar de batina, tem que ir de macacão. Mas não vamos onde somos conhecidos, então não iam na própria paróquia, iam em outros lugares. Vocês estão vendo onde não eram conhecidos, como é fantástico meditar a vida de Jesus? Isso leva a uma transformação. São Francisco, em vez, contemplava Jesus no presépio, na pobreza. Claro, também na paixão, mas ele que organizou o primeiro presépio em Grécio, lá perto de Assis, organizou uma vez o primeiro presépio vivo, né? Não estatuinhas. E meditando a paixão, a pobreza de Jesus.
Pois sempre isso teve na igreja alguns altos prelados que estão esbanjando, né, opulentos, o que o povo não tem de necessários, eles têm de supérfluo. Então, meus queridos, paramos um pouquinho e cada vez que rezamos o terço, vamos meditar, vamos parar, momento de silêncio, primeiro mistério. Quando rezamos, sobretudo individualmente, não seja uma metralhadora de Ave-Marias, mas seja uma contemplação. Isso leva a uma mudança de vida. E, repito, quanta exterioridades, né? Uma vez o meu coroinha, primeiros tempos que era padre, o meu coroinha pegou o meu breviário. O breviário, o padre reza os salmos, né? Leitura das horas, afinal, liturgia das horas. Pegou e, imagine o livro ainda em latim, ele pegou assim, foi lá num cantinho, mexia os lábios, mas não saía nada. Por quê? Porque ele estava vendo que os padres, quando rezavam o breviário, não era rezar, precisava mexer os lábios, quer dizer, a gente, não em voz alta, baixinho, mas não era apenas uma leitura, era proclamar os salmos. Os padres, nós líamos os salmos, mas com os lábios também. E esta criança, este adolescente, estava imitando o padre. Ele está fazendo o quê? Estou rezando. Está entendendo o que está dizendo? Bom, eu faço como o padre, estou mexendo os lábios assim, mas isso é oração? Bom, o padre faz isso, eu acho que deve ser oração. Vocês vejam a que ponto nós estamos. Quer dizer, ele estava fazendo um macaco, né? Imitando o que fazia o padre. Bem, vamos tirar esta grande mensagem hoje. Vamos iniciar esta escola, a escola de oração. Aprender a orar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.